No vídeo de hoje explicarei sobre o nosso artigo Indicadores Sociais e Óbitos por Faixa Etária no Brasil de 2022 a 2023, uma análise de dados do IBGE com técnicas de mineração de dados. Os autores são Pedro Igor Gomes de Moraes, Matheus Saque de Martins e Enzo Henrique Leão. Essa aqui é a agenda da apresentação, possuindo introdução, com uma breve contextualização do projeto, perguntas de pesquisa e metodologia, coleta e seleção de dados, aplicação de técnicas de mineração de dados, discussão dos resultados e a conclusão. O objetivo é identificar padrões no número de óbitos regionais, bem como os principais indicadores sociais associados, oferecendo subsídios para a compreensão das desigualdades socioeconômicas entre as regiões do país. Espera-se que esses resultados contribuam para a criação de políticas públicas específicas regionais para mitigar as desigualdades sociais que ocasionam a alta quantidade de óbitos. Agora para as perguntas de pesquisa. A primeira pergunta é: unidades federativas de uma mesma região tendem a ser similares com base nos óbitos? A segunda é: proporção da população de uma unidade federativa em uma determinada faixa etária e o número de óbitos por uma causa específica nessa mesma faixa etária possuem crescimento linear? Sendo que ambas perguntas estão diretamente ligadas ao nosso objetivo. Além disso, a metodologia seguiu com revisão sistemática de trabalhos relacionados, coleta e seleção dos dados e aplicação de técnicas de mineração de dados. São os resultados e conclusão. Agora, para a coleta e seleção de dados, foram utilizados dados tabulares do IBGE sobre a síntese de indicadores sociais do Censo Demográfico de 2022. Esses dados abrangem indicadores socioeconômicos, por exemplo, relacionados à estrutura econômica, saúde e mercado de trabalho da população do Brasil, e o quantitativo de pessoas vivas por faixa etária nas unidades federativas e das cidades. Na coleta de dados, 147 tabelas foram obtidas, e após isso foram efetuadas etapas para filtragem e refinamento dos dados, sendo que no final a base de dados ficou consolidada, de atributos por unidade federativa para os anos de 2022 e 2023. Agora, para a aplicação de técnicas de mineração de dados, para os anos de 2022 e 2023, a primeira etapa da análise exploratória foi conduzida sobre os dados da tabela 5.2, que são o número de óbitos por causas relacionadas, que é o objetivo do nosso trabalho, e considerando apenas as unidades da federação. Né? Também foi aplicado um ajuste de escala dos dados pela população relativa à unidade federativa e faixa etária considerada, para auxiliar na melhora dos resultados. É importante salientar que para o ano de 2023 a população precisou ser estimada através do uso da taxa de crescimento geométrica do Brasil do ano de 2022, visto que o IBGE não disponibilizou os dados populacionais por unidade federativa para o ano de 2023. Em seguida foram aplicados os algoritmos de agrupamento aglomerativo, utilizando os critérios WARD, completo e média, Affinity Propagation, configurado com até 200 iterações, fator de amortecimento dumping igual a 0.5, 15 iterações para convergência e distância euclidiana. O caminho com a análise do Silhouette Score para diferentes valores de número de grupos, sendo definido como 4, considerando a análise. Além disso, foi feito o PCA com seleção de duas componentes principais para permitir a visualização dos agrupamentos obtidos, ou seja, quais variáveis formam os dois conjuntos com maior explicabilidade do agrupamento. E para investigar a presença de possíveis outliers, construiu-se uma visualização em formato de mapa de calor com base nessas variáveis obtidas do PCA. Considerando que todos os valores estão definidos no intervalo fechado de 0 a 1, a detecção de outliers seguiu uma metodologia robusta baseada na regra do intervalo interquartil, amplamente utilizada na literatura. Vale a pena notar que o Q1 é o primeiro quartil, são os valores abaixo do qual estão 25% dos dados, e o terceiro quartil é o valor abaixo do qual estão 75% dos dados. E por essa forma aqui temos o limiar superior e inferior para identificar os outliers. Também foram construídos modelos de regressão linear simples para cada uma das causas de mortalidade, por intervalo de idade da segunda pergunta de pesquisa. Em um cenário sem diferença significativa entre unidades federativas, espera-se que o modelo linear seja razoável. E por fim, o PCA foi aplicado à matriz composta pelas tabelas, exceto a tabela de 5.2, para permitir a visualização dos dados obtidos, ou seja, quais variáveis formam os dois conjuntos com maior explicabilidade dos dados. Em seguida, para cada uma dessas variáveis selecionadas, foi gerado um gráfico de barras, cuja variável era ponderada pela população dessa respectiva unidade federativa, com ordenação não decrescente e destaque em vermelho para as identidades identificadas como outliers. Importante ressaltar que os resultados foram separados entre 2022 e 2023. Agora, para a discussão dos resultados, vou apresentar os resultados mais importantes que obtivemos. E para o ano de 2022, os agrupamentos não conseguem capturar a diferença do padrão de óbitos entre unidades federativas de uma mesma grande região. Na tela, um exemplo do resultado do agrupamento aglomerativo WARD, em que não é possível capturar a diferença. Também foi feito um mapa de calor gerado pelas variáveis obtidas pelo PCA do agrupamento de 2022. Podemos destacar o estado de Alagoas para doenças pertensivas, esquema de coloração, etc., no grupo de 60 anos ou mais, bem como o Distrito Federal para doenças pertensivas, esquema de coloração, no grupo de idade de 60 anos ou mais, e também para o número total, para o número de óbitos total da população de 60 anos ou mais e 70 anos ou mais. Para o ano de 2023, os agrupamentos também não conseguem capturar diferenças nos padrões de óbitos entre unidades federativas de uma mesma grande região. Na tela, o mesmo exemplo do agrupamento WARD. Não é possível capturar diferenças entre grupos. Também foi feito um mapa de calor, gerado pelas variáveis obtidas pelo PCA do agrupamento de 2023, e é possível observar que o Distrito Federal, Maranhão, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro são destacados como outliers. O estado do Rio de Janeiro destaca-se pelo percentual de pessoas quase idosas que exercem atividade remunerada. A partir do destaque dos outliers, pode-se formular hipóteses para análises futuras à associação desses fatos com a influência do movimento antivacina no Brasil, visto que existem esforços constantes no poder público e no ambiente de pesquisa para campanhas de desenvolvimento de técnicas de combate a esses movimentos. E, para conclusão, este trabalho propôs uma abordagem exploratória para análise de padrões de mortalidade, faixa etária e causa específica nas unidades federativas brasileiras, com base em indicadores socioeconômicos do IBGE referentes a 2022 e 2023. Além disso, os algoritmos selecionados não foram capazes de identificar padrões de óbitos entre unidades federativas dentro de uma mesma macro-região. Ademais, observou-se que a proporção da população na faixa etária não implica necessariamente uma relação linear com as taxas de óbitos por causas específicas. E a apresentação era isso. Muito obrigado.